Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Transmissão de Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos, apresentado por mim, que sou a Luísa Luz. Por mim, que sou a Suhaile. E por mim, que sou a Raquel. Se você está chegando agora, o Transmissão de Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos, que convida para reflexão sobre a prática ativista, assim como novas formas de atuação no campo. Em tempos difíceis como esses, nós achamos que mais do que nunca, a gente que trabalha com direitos humanos precisa tirar momentos para pensar sobre o que fazemos e também para estarmos próximos uns dos outros e nos apoiarmos. Essa nossa troca de ideias acontece no nosso correio, que é um e-mail enviado mensalmente com várias dicas de materiais para pensar sobre direitos humanos, e também aqui no podcast, onde a gente conversa com pessoas que fazem a prática em direitos humanos e tem experiências bacanas para compartilhar. Você pode acessar esse material entrando no nosso site, que é o www.transmissãodh.com.br. E como nós já sabemos que é muito difícil se organizar para ler livros, artigos e ter tempo para fazer tudo isso, a primeira parte do nosso podcast a gente se dedica a discutir e conversar um pouco sobre uma das recomendações que nós enviamos pelo correio. Vamos começar o programa então? Vamos lá. Então, quebrando um pouco o que a gente costuma fazer no podcast, né, que é escolher textos que são um pouco mais difíceis ou textos que são em inglês, hoje a gente escolheu conversar sobre uma recomendação que veio no nosso correio de número 6, que foi uma entrevista publicada na Agência Pública com o geógrafo José Raimundo Ribeiro, em que ele falou sobre a fome e discutiu um pouco o conceito de insegurança alimentar. E esse é um texto bastante acessível, uma entrevista fácil de ler, mas ele impactou tanto a gente que a gente queria conversar um pouco mais sobre esse texto e trazer vocês para essa conversa também. Quem ainda não viu, não teve a oportunidade de ler, uma das coisas que são o começo bastante interessante desse texto é a problematização, então, que o José Raimundo faz desse uso da expressão insegurança alimentar para falar sobre a fome, que ele chama de um eufemismo. Isso porque existem problemas e discussões sobre a maneira como algumas categorias são usadas para identificar se uma pessoa está ou não em insegurança alimentar, que poderia subestimar essa realidade. Então, por exemplo, o tempo que a pessoa tem que ter tido dificuldade para ter acesso a alimentos. Mas o que eu acho que é mais interessante também de entender por que essa expressão ela é complicada e ela subestima o problema é porque ela em geral se limita a olhar para o mundo da alimentação como sendo uma mera ingestão de calorias. Então a fome seria simplesmente a ausência dela. E é esse tipo de visão que associa o não fome à ingestão de calorias que também colabora para que se veja que a fome é um problema muito distante, né? De quando a gente assiste filmes especialmente tristes ou quando a gente vê campanhas de direitos humanos que são para ser muito tocantes e com a representação do aquilo que a gente acha que é a maior miséria e que se situa no Nordeste do Brasil, que se situa na África. E o que o José Raimundo chama atenção é que vendo a fome como um fenômeno mais complexo, ela tá pertíssimo da gente. Ela tá na classe trabalhadora de grandes cidades como é São Paulo, que é onde a gente mora. Nós não costumamos falar muito sobre a trajetória de cada uma de nós, mas essa entrevista nos tocou bastante também porque ela dialoga com uma experiência que tanto eu, a Raquel e a Luísa tivemos quando trabalhamos juntas na criação da ouvidoria comunitária da população em situação de rua. E levadas inclusive pelo Alderon, o nosso entrevistado no podcast 4, nós pudemos conhecer alguns restaurantes populares e a experiência da alimentação na rua. Como José Raimundo diz na entrevista, a fome ela tem que ser vista na verdade como esse outro da alimentação. E o comer não pode ser apenas o ingerir calorias, mas está relacionado também a esse ato de troca, a esse ato de estar com as pessoas, ao prazer, ao exercício, né, de preferências pessoais e até mesmo, né, essa ligação com a cultura, com a memória afetiva, mas dificilmente para as pessoas que sentem fome é assim que é garantido o direito à alimentação. Os restaurantes populares, por exemplo, eles têm um ambiente que lembra muito uma prisão. As pessoas estão muito solitárias, não é dada a elas essa experiência que passe do além da ingestão de calorias, que passe por esse momento afetivo e por esse momento de troca. Tem um trecho muito bom da entrevista que o José Raimundo fala claramente sobre isso. Eu queria ler para vocês aqui, também para quem quiser pode acessar a mailing no nosso site para ter acesso também a essa entrevista. Acho que perpassa sempre na conversa sobre a fome o fato de que os famintos ou aqueles que precisam de ajuda devem simplesmente agradecer a todo e qualquer tipo de ajuda que recebem ou auxílio que recebem. Bom, e mesmo quando a lógica de abordagem da fome, ela sai do pressuposto do favor, ainda no Brasil ela segue uma relação bastante focada no acesso ao dinheiro para garantir esse alimento, né? Então, o ato de se alimentar
ainda é um ato que depende da renda, que depende de algum tipo de acesso ao dinheiro. E políticas públicas de repasse de renda, como o Bolsa Família, elas têm um papel extremamente importante para o enfrentamento da fome no Brasil. No entanto, ela deixa de lado uma outra dimensão, que é não só garantir o pronto e simples acesso ao alimento, mas também pensar em alternativas que transformem esse ato de se alimentar um ato mais bem suprido em outras dimensões. Então, por exemplo, poderia haver a conexão entre consumidores e fornecedores como uma estratégia do enfrentamento da fome. Também poderia ser pensado como as pessoas podem se apropriar desse processo de outras formas, né? Isso tem dimensões mais qualitativas que o próprio José Raimundo também explora na entrevista, que a gente realmente recomenda que vocês leiam, porque ela é maravilhosa e transformadora da nossa visão. Bom, no Correio número 6, nós recomendamos também a leitura da obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Nessa obra, ela escreve de um jeito muito duro e muito necessário da gente ler sobre quais são as estratégias dela para o enfrentamento da fome na sua experiência de vida pessoal, né? O José Raimundo, ele afirma que a questão de gênero, ela tem um papel importante, ela atravessa o tema da fome pelo fato de que as mulheres são muitas vezes as principais responsáveis por adquirir, por preparar os alimentos e também por garantir o cuidado dos filhos nesse processo de alimentação. A Carolina é uma personagem interessante porque ela é uma mulher solteira cuidando dos seus filhos, né? E trabalhando para conseguir isso da melhor forma possível. Então, a gente, através, né, pela leitura do livro, a gente vê as dores e o processo dessa carga, não só de ter que ir atrás do alimento por meio do seu próprio trabalho, sem depender de ajuda, sem poder depender de nenhum tipo de auxílio, mas também sobre ser essa última pessoa que se alimenta, sobre ter essa carga emocional atrelada a esse processo, né? É muito, então, imperdível, como a Luísa falou, a leitura desse texto. E vocês que lerem, talvez queiram voltar pro podcast do Alderon, porque eu acho que foi ele que mostrou muito pra gente, né, essa experiência direta, o quanto tratar comida não só como caloria, não tratar comida como favor, faz com que a gente reconheça direitos e esse seja um ponto de partida para promover discussões políticas, por fortalecer o vínculo entre as pessoas que precisam desse direito respeitado e o quanto isso pode ser transformador. Vamos pra entrevista, então? Vamos sim. A nossa convidada de hoje é a pessoa ideal para nos ajudar a refletir sobre temas muito importantes em um momento de retrocessos no qual vivemos. Edna Jatobá é diretora executiva do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, que é uma organização fundada em 1981 no Recife. Ela é cientista social, especialista em políticas públicas e tem um importante papel de mobilização das organizações de direitos humanos na região Nordeste. Muito bem-vinda, Edna, e obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, as mulheres da podosfera, para falar sobre direitos humanos com afeto, com carinho e responsabilidade. Estou à disposição. Bem-vinda. Obrigada, Edna. Bem-vinda, muito obrigada. Então, a gente queria começar pedindo para você contar um pouco pra gente da sua trajetória e como que você começou a trabalhar com direitos humanos. Tá, minha trajetória profissional se confunde muito com a trajetória do GAJOP desde que a gente se encontrou. Eu sou formada em ciências sociais, eu não tenho atuação no campo do direito, e o GAJOP é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Só que quando eu encontrei o GAJOP, que eu comecei a trabalhar lá ainda como estagiária, eu trabalhava num dos únicos programas que não tinham direito como referência, a atuação da advocacia como referência, que era o programa Educação para a Cidadania, e era um programa também muito focado nas comunidades, que é o que eu sempre gostei muito de fazer e onde eu gostei de atuar e atuo desde sempre. Então, o GAJOP, ele executou por muito tempo a política de proteção, né, a vítimas e testemunhas familiares de crimes e ao Provita, e também executou por algum tempo o programa de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte em Pernambuco, o PPCAM. Bem, o GAJOP, ele criou esse programa de proteção, né, que virou política pública depois. Então, passou muito tempo e muita energia investindo nesse campo do desenvolvimento desse projeto e da proteção como um todo, que era uma coisa pouco vista e pouco pensada,
estruturalmente e nacionalmente. Bem, então era um programa que tomava tanta energia que sobrava pouca energia para se colocar também nos outros espaços, que eram os espaços que eu sempre me identifiquei mais. O Gajop também, antes de fazer essa coisa da proteção, do trabalhar no campo da proteção, começou mesmo dando assessoria jurídica às organizações populares, muito no campo fundiário. E a minha trajetória, que eu tento trazer para o Gajop, quando eu entro, especialmente na coordenação executiva, que eu já passei por todos os... onde vocês pensarem que existiu dos cargos do Gajop, eu já circulei. Mas é isso, era trazer um pouco para as origens da assessoria jurídica, para aproximar o campo dos direitos humanos, da advocacia popular e tudo que se profissionalmente poderia se oferecer enquanto o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, para as organizações populares, para as pessoas, para as comunidades. E isso a gente já vem fazendo há algum tempo, tentando remodelar algumas situações. Por exemplo, a gente sempre observava o campo da advocacia popular muito focado em coletivos, né, em organizações, mas a gente começou a olhar especialmente agora para o campo meio que, eu não posso dizer individual, mas numa atuação que está junto do jovem negro, pobre, morador de periferia, que muitas vezes chega numa audiência de custódia ou na delegacia por ser usuário de drogas, enfim, e está lá absolutamente sozinho, sem entender o que está se falando, sem ter acesso à sua família. E a gente não via coletivos de advocacia popular voltados para isso. A gente sempre viu muitos advogados populares que tentavam fazer um arranjo e dar conta dessa situação. Foi quando a gente começou a estruturar um trabalho, né, e buscar financiamento para pensar isso, como é que a gente se organiza também no campo da justiça criminal para fazer o que a gente sempre fez ao longo do tempo, que foi a assessoria jurídica popular. Edna, é muito interessante que você fala dessa trajetória do Gajop ter começado, né, com os movimentos mais fundiários. Quando que foi essa virada que vocês passaram a perceber que também era importante olhar para o campo da justiça criminal, né? Houve uma mudança na forma como o movimento de moradia se colocava. Como que foi isso, né? E principalmente você colocou também de entender que esse trabalho do Gajop era um trabalho também de direitos humanos. Como foi esse momento, essa virada que você coloca pra gente aqui? Então, quando se trabalhava com assessoria jurídica às organizações populares no campo mais da regularização fundiária, isso obrigava, e isso é muito salutar, os profissionais do Gajop estarem dentro das comunidades, observando como tudo funcionava e tentando contribuir no que fosse possível. Tinha uma forte demanda fundiária, mas também nos territórios populares, né, nas periferias, é onde ocorrem as maiores violações, né, onde a gente consegue observar a outra face da segurança pública. Não é uma segurança cidadã, né, como a gente vem buscando ressignificar o termo, mas é uma segurança de abordagem truculenta, é uma segurança excludente, é uma segurança que criminaliza esses territórios e essas pessoas. Então, o contato com essa realidade impulsionou também a gente mudar a direção e fazer mais monitoramento da política de segurança, atuar na questão dos direitos humanos e etc. Então, o programa de proteção surge um pouco daí. Pernambuco e vários estados do Nordeste, ele tem um histórico muito forte de coronelismo, né, a pistolagem, formação de grupos de extermínio, com a participação de agentes estatais. Então, isso era uma realidade muito dramática vivida nos territórios, né, que a gente estava envolvido, e a gente também começou a ser muito acionado para trabalhar nesse campo, para dar soluções, para além das soluções, né, e da assessoria na regularização fundiária. Então, daí é que começou esse embrião, né, do programa de proteção, para garantir que as pessoas pudessem dar informações ou de crimes que aconteceram com seus familiares, muitos desses por esses grupos de extermínio com a presença de agentes estatais, e ter uma retaguarda. E não entendendo a família apenas como uma prova que precisasse ser preservada e descartada depois, mas pensando a reinserção social, pensando no campo da estruturação e a garantia dos direitos humanos daquele núcleo familiar e da sua comunidade também, enfim. Então, essa transição vai um pouco por aí e ela vai se qualificando e ela vai ganhando, né, corpo, e porque o Gajop, ele não faz só uma coisa ou só outra. A gente é pouca gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A gente é um centro de defesa da criança e do adolescente. A gente tá agora na pauta da justiça criminal a partir dessa caminhada histórica em contato com as comunidades. A gente tá precisando discutir muito política de drogas, porque é uma coisa que a gente precisa reformar e mudar para acabar com essa criminalização dos corpos especialmente negros, periféricos. E
E a gente também faz, a gente tem um pé em cada espaço desses, a gente não abandona essa vivência comunitária, mas a gente faz o diálogo internacional, a gente tem status consultivo da ONU. Tudo bem que a gente não usa tanto quanto a gente deveria, porque somos poucos e as demandas e as violações são muitas, mas a gente também procura fazer a incidência nos espaços públicos de decisão estadual e nacionalmente. A gente está no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente está executando de novo a política de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte em outros territórios. Então, a gente tenta somar, né, as nossas ações, mas sempre focada nos nossos princípios e sempre focado na garantia dos direitos humanos, e especialmente nessa conjuntura, que a gente não pode mais pensar. Pode sim, a gente deve pensar e tem que ousar pensar os avanços, mas a nossa demanda também tem sido muito na resistência, e é isso que a gente vem tentando se organizar para fazer juntos. Só, assim, dialogando com uma coisa que você disse que acho que é interessante a gente sublinhar sempre, é muito importante essa visão sobre as famílias e as pessoas, né, as vítimas com quem vocês trabalham não serem simplesmente instrumentalizadas no processo, né? Isso é muito rico de se pensar a dimensão humana e da garantia de direitos desse grupo e das pessoas envolvidas nessas violações, né? Não só em como isso diz algo para o movimento maior de direitos humanos, mas é importante essa valorização daquela dimensão individual, né? Eu acho que isso é super interessante no trabalho de vocês. Pegando justamente o gancho com isso que você trouxe agora, né, de como o trabalho, como vocês foram impulsionados a trabalhar com segurança pública e com temas de justiça criminal, muito a partir dessa relação com as comunidades. Então, uma pergunta ao inverso disso. Em algum momento, nesse trabalho, quando vocês atuam junto com as comunidades, fazem esse trabalho de militância, um trabalho mais próximo à militância de base, vocês encontram e têm dificuldade de lidar com discursos mais punitivistas nesse âmbito? E aí, quais foram os aprendizados desse processo para vocês? Olha, a dificuldade com o discurso punitivista, ela é histórica e eu não sei se ela acaba um dia, né? E é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso cotidiano, estratégias e formas de superar isso a todo momento. Mas com as pessoas com as quais a gente trabalha na comunidade, são as pessoas que estão sendo criminalizadas, torturadas, tendo seus parentes mortos, executados, presos, os adolescentes apreendidos. Então, esse público que a gente trabalha, assim, bem de perto no campo da assessoria, é um público que a gente não tem esse problema da visão punitivista. Quando a gente amplia um pouco, né, para atuação no campo das formações, diálogo com a sociedade, controle social nos espaços públicos de incidência, enfim, aí a gente se depara mais. A gente se depara mais com esse discurso punitivista quando a gente está dentro dos conselhos de direito, por exemplo, junto com os gestores do Estado, do que quando a gente está na comunidade conversando com a mãe que teve o seu filho vítima de tortura dentro do sistema socioeducativo. E ruim que exista isso, né? A tortura, o encarceramento, a violência letal, enfim, mas também existe um acolhimento comunitário, organizações de familiares, organizações de mães, que muito mais competência e com muito mais legitimidade faz o deslocamento desse discurso punitivista junto com os seus pares. Às vezes a gente não consegue ganhar todas as batalhas, né? A gente tá... E eu nem quero entrar nessa lógica bélica de ganhar guerra, batalha e tal, mas a gente tá tão nessa coisa, né? Sim. Da resistência do punho cerrado que a gente acaba se contaminando um pouco. Mas nem sempre a gente ganha esse discurso, nem sempre a gente consegue reverter de maneira ampla a opinião pública, mas a gente consegue fazer isso a partir de um trabalho de base, porque trabalho de base é isso, trabalho de base demora, trabalho de base não é a curto prazo, né? Ele não dá respostas imediatas, é uma construção, e que a gente fica muito feliz em saber que as pessoas que caminham conosco, elas também pensam assim, e não poderia ser diferente. Não dá para encontrar uma lógica punitivista na mãe que tem seu filho dentro do sistema socioeducativo, que é espancado e perde um baço, que tem seus dedos amputados depois de uma sessão de tortura, né, que foi morto dentro do sistema socioeducativo e queimado e teve o seu sangue para escrever nas paredes da unidade socioeducativa: bem-vindos ao inferno. Então, impossível imaginar que esse público que a gente trabalha diretamente, que essas mães, esses pais, esses familiares
familiares vão ter um discurso punitivista, né? E nem quando eles estão diante dessa situação, o discurso deles é com relação à punição do Estado, né? Que seria muito natural entender a responsabilização, não a punição, mas a responsabilização do Estado nessas situações. O discurso deles é o discurso da proteção do seu filho, da sua filha, do seu adolescente que está ali naquele espaço. Então, a gente tem uma demanda, uma responsabilidade em reverter esse discurso, mas a gente às vezes é tão tomado por todas essas situações que acontecem dentro dos espaços de tortura, encarceramento e etc, que talvez a gente priorize o cuidado, o olhar para as famílias, enfim, e que essa reversão do discurso a gente acaba se organizando para fazer mais em rede, nas redes que a gente participa, né, nas plataformas nacionais, exemplo da plataforma DESCA, da Rede de Justiça Criminal, porque ali, na comunidade, a gente está fazendo um trabalho de base que não cabe nem fazer a reversão do discurso, cabe transformar aquela realidade, né, e tá juntos, segurando a mão, agora segurando a mão forte, firme, não é segurando a mão para fazer pose, ou para conseguir financiamento, ou para conseguir uma posição de destaque na mídia, é para segurar mesmo pelo compromisso institucional que historicamente a gente construiu. Nossa, Edna, é incrível. Eu acho que uma das coisas que a gente mais admira no Gajop, no seu trabalho também, é essa capacidade de estar próximo das pessoas, segurando a mão forte e olhando as políticas públicas, se inserindo nesses espaços. E você mesmo mencionou, né, que para fazer isso, o Gajop se insere em algumas redes, e tanto eu quanto a Luísa e a Suhaili, a gente conheceu mais de perto a Rede de Justiça Criminal, né, que é um coletivo de organizações que faz um trabalho de advocacy, né, de pressão para a adoção de políticas públicas ligadas ao sistema de justiça criminal. E o período que a gente mesmo também vivenciou a rede, né, o advocacy era um carro-chefe, um grande diferencial de como a rede trabalha, e que dependia muito da capacidade de se inserir nesses espaços de tomada de decisão, no legislativo, no executivo, para poder vender ideias de políticas públicas, né? Então a gente ficou curiosa para saber como nesse novo cenário, né, de um governo de ultradireita, com um congresso com vários deputados novos, senadores que também são de uma outra direita, é possível conceber o trabalho de advocacy. Vocês acham que ainda vai existir espaço para esse tipo de incidência, de buscar parceiros que compram projetos de lei, que compram ideias de políticas públicas de dentro do Estado? Olha, o Gajop entrou na Rede de Justiça Criminal em 2017, né? A gente é o membro mais novo da rede e é o único membro da rede que está no Nordeste do Brasil. Então, a Rede de Justiça Criminal é um espaço que a gente acredita muito, né? Senão a gente não tá dentro de nenhum espaço que a gente não acredite. Quando a gente não acredita, a gente sai. É um espaço que a gente também entende como que tem que ser um espaço dinâmico, um espaço renovado, um espaço com participação também de outras expressões de segmentos, para a gente conseguir ampliar, inclusive, a noção de advocacy, sabe? A gente do Gajop se incorpora à Justiça Criminal também para atuar no campo do advocacy, mas desde que essa atuação no campo do advocacy reflita uma atuação dos trabalhos que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso estado, nas comunidades onde a gente tem inserção. Então, o cenário se complica bastante, né, com a presidência do Jair Bolsonaro e sua agenda, né, do recrudescimento penal, punitivista e etc. A tensão com o senso comum, com a sociedade civil também aumenta, porque as soluções simples estão colocadas aí a todo momento. E a gente fez muito essa reflexão, né, nos espaços. Será que essa luta aí institucional, advocacy legislativo, como é que fica agora? E a gente, não dá para sair dos espaços, a gente vai precisar reforçar a nossa atuação em rede, e agora esse espaço ele tem que estar mais ligado, né, com a mobilização popular. Esse espaço tem que repensar as estratégias também de advocacy em outros níveis, e não pode ser uma estratégia de advocacy de uma rede branca, né, de elite, com organizações apenas do sul do país. Então, a atenção que a conjuntura nos coloca agora é que esse advocacy ele esteja ligado de fato, que reflita não números, né, mas que reflitam nomes, que reflitam vidas, que reflitam histórias. Então, a gente está num momento da rede agora também muito interessante, está tendo agora uma oficina de incidência política, né, por esses dias, abrindo diálogo com outros coletivos, e a gente acha que dá sim para continuar fazendo a luta institucional do advocacy legislativo. Agora, se for para fazer só ela, não dá mais, né? Se for para ficar só nesse campo, a gente não ia querer mais estar nesse espaço. A gente acha que essas coisas precisam estar melhor combinadas, a gente precisa ter
tem uma atuação muito no campo da comunicação, nesse campo de reverter a opinião pública e de tentar construir um outro entendimento, né, sobre direitos humanos nesse tempo tão difícil. É difícil, mas a nossa vida nunca foi fácil, né? A gente nunca deixou de ser taxado como os defensores de bandidos, né? Enfim, a gente já tem vários apelidos e vários termos pejorativos que a gente conviveu com eles por muito tempo, e quem é militante de direitos humanos tem que estar pensando que ainda vai conviver um tempão, mas sempre estando firme nos espaços institucionais, né? Nos espaços de luta também, de mobilização. É interessante você falar sobre essa necessidade de, apesar da continuidade do advocacy no legislativo, a necessidade de mobilização de outros movimentos, inclusive pensando em quem participa desses movimentos e na diversificação das pessoas que integram, de não serem só pessoas brancas e não serem só pessoas do Sul. A nossa próxima pergunta vai bem nessa direção. Então, vocês têm essa experiência, por exemplo, em participação em outros espaços fora do âmbito público, em fóruns populares, e como que vocês veem nesse momento a capacidade das ONGs de diversos setores de fazer essa mobilização de que você falou, especialmente pensando se esses espaços dos quais vocês já participam têm esse potencial de crescer, de mobilizar mais pessoas, levando em conta que agora no mínimo está muito público, muito acirrado esse discurso anti-direitos humanos e até contra o politicamente correto, né? Então as estratégias mesmo de comunicação que você mencionou que a gente precisa pensar, e aqui esse é um tema que é sempre caro, também dialogam com isso, né? A gente tem aí um impasse que não é novo, você tem toda a razão, ele nunca foi um discurso majoritário, mas agora ele tem um outro nível de antagonismo nesse momento, pelo menos, né? Assim, isso que tu traz, Luiz, eu queria dar um exemplo prático, que foi o envolvimento e articulação que a gente fez de um Fórum Popular de Segurança Pública. Justamente nesse sentido, porque existem experiências formais de controle social, né, de acompanhamento de políticas públicas, etc., muito realizado por um grupo muito especializado, né, muito estudado, enfim, que acessa esses espaços, e só eles acessam esses espaços, e a gente pensa que tem que ter um nível de acompanhamento da política pública de segurança e direitos humanos no campo mais popular, né? E não é um campo de, não, vamos empoderar pessoas para participar disso, não, as pessoas que vão nos empoderar a fazer os outros níveis de advocacy. Então, a experiência do Fórum Popular de Segurança Pública foi muito nesse campo. Não foi o GAJOP que criou o Fórum Popular de Segurança Pública. Esse fórum, ele surgiu com várias organizações, a maioria delas organizações de base, assim, sabe? Bem dentro do território mesmo, para cobrar uma outra política de segurança pública para o Estado, para os municípios, de onde essas organizações fazem parte, etc. Mas é um movimento estadual. Dane-se, né? A gente precisa começar de algum espaço. Então, esse fórum que estava dentro das comunidades, discutindo um tema que é muito difícil. Discutir saúde na comunidade é fácil, discutir educação é fácil, discutir segurança pública não é. Porque discutir segurança pública dentro das comunidades oferece risco, né? A gente teve várias situações que polícia entrou em conferência prévia, furou pneu de bicicleta de quem estava participando, né, das reuniões, enfim. Mas a gente conseguiu, sem grana, só com articulação no momento difícil da conjuntura. A gente fez isso em julho e agosto, perto das eleições, que foram as eleições talvez mais acirradas que a gente tem nesses últimos tempos, de projetos bem diferentes. E a gente conseguiu mobilizar na base quase 2.000 pessoas, discutindo segurança pública em todo o estado de Pernambuco. Isso é incrível, Edna. E não foi dentro de gabinete, não foi chamado pelo Estado, que a gente insistiu muito para que a gente fosse ouvido de uma maneira institucional, a partir de uma conferência, enfim. Não rolou, então a gente vai fazer a nossa. Tanto é que depois, setores, né, assim, de governos municipais e etc, quiseram participar, a gente disse, não vai participar não. Vocês quiserem participar, vocês chamem uma conferência, que é o dever de vocês, e vocês participam e a gente também. Agora a nossa, só quem vai participar é a gente. Então, só foi sociedade civil, foram 55 conferências prévias realizadas sem grana, realizadas dentro de casa das pessoas, realizado dentro de quadra de escola, realizado em praça pública, dentro de igreja, dentro de terreiro de umbanda. Então, e eram as pessoas que protagonizavam esses espaços, traziam seus anseios e apresentavam uma outra política de segurança. Qual foi a única
única regra que serviu para todas: nenhuma das propostas de segurança pública podem atentar contra os direitos humanos. E a gente conseguiu. Fez um caderno com mais de 150 propostas de segurança. A gente colocou 350 pessoas dessas que participaram das conferências prévias debaixo de um viaduto, porque a gente não tinha dinheiro para alugar um espaço que coubesse todo mundo, né? A gente não tinha grana para alugar banheiro químico, a gente não tinha nada disso. E a gente fez debaixo de um viaduto, porque é simbólico fazer no meio de uma comunidade, assim, era um viaduto no meio de uma comunidade pobre do Recife, onde tem muita abordagem arbitrária da polícia e etc. Tem muita pressão da especulação imobiliária para que eles saiam dali, mas a gente fez ali também porque a gente não tinha um teto, e o viaduto era bem grandão, dava para ficar todo mundo embaixo, se chovesse não ia ter problema. E aí, como a gente pensa essa lógica de estar perto, de fazer as coisas junto, sabe o fato, não tem banheiro químico, mas as pessoas das comunidades, elas cederam as suas casas para todo mundo da conferência, se precisasse ir ao banheiro, ia no banheiro delas, sabe? Os comerciantes estavam olhando lá, a gente enlouquecido com as frutas que a gente recebeu de doação, e eles estavam lá, do dono do mercadinho, dando bandeja de papelão de graça pra gente ter onde colocar as frutas. Eu fico arrepiada só de lembrar. As pessoas da comunidade indo pegar as frutas, levavam pra sua casa pra lavar e cortar, pra facilitar que todo mundo tivesse acesso. Então, a gente acha que esse é o caminho de fazer uma política de controle social, sabe, no campo da segurança, no campo dos direitos, envolvendo as pessoas. As pessoas protagonizando os espaços, né, sem tecnicismo, sem discurso arrogante, né, sem querer ensinar as pessoas, né, o que é o melhor para a segurança pública, é que as pessoas nos ensinem quais são esses caminhos, porque eu não sofro abordagem truculenta da polícia. Então, eu não posso falar com propriedade sobre como acontece, como deveria acontecer. Eu posso, talvez, falar com um pouco mais de propriedade como deveria acontecer, porque é uma situação hipotética, a gente faz o controle e acompanhamento, sabe? Agora, como acontece que tá errado, eu não tenho propriedade, essas pessoas têm, né? Então, é possível. Eu acho que é uma puta estratégia da gente fazer uma comunicação diferente, sabe? De passar na comunidade com bicicleta de som, dizendo que vai ter a conferência, e não ter muita grana pra ter essa bicicleta passando o tempo todo, então vai fazer um porta a porta. Olha, a gente não sei da onde, a gente queria conversar sobre a conferência que vai ter aqui sábado, só tá sabendo? Entre, minha filha, quer um cafezinho, sente aí. E aí a gente vai fazendo esse tipo de comunicação, se dispondo a conversar com as pessoas, né? Porque quando a gente se afasta disso, a gente tá fazendo qualquer outra coisa, né? E talvez a gente esteja fazendo qualquer outra coisa, mais pensando em status, mais pensando em um campo institucional que não é o que a gente quer construir. Nossa, Edna, essa é a primeira vez que a gente gravando aqui, eu senti falta de não ter vídeo, que eu também fiquei arrepiada. É incrível e dá muita concretude, né? A gente falou no começo do programa sobre a nossa experiência na ouvidoria comunitária da população em situação de rua, e era muito isso que a gente vivia e sentia, né? Que direitos humanos é muito sobre se dispor a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a aprender com elas. Essa também foi uma lição que o Alderon trouxe aqui, né? Que a gente tem muito a aprender também com a população em situação de rua, que é uma população que quase ninguém acredita que teria tanta lição pra passar, né? Mas enfim, eu acho que com essa história você deu realmente muita concretude, porque é uma ideia de articulação da sociedade civil, né? Como isso tem rosto, como isso se faz, né? Sentando pra um cafezinho, isso tem uma dimensão muito concreta. E eu queria recuperar que logo no começo da sua trajetória você falou do projeto de educação pra cidadania, né? Que você trabalhava. E a gente ficou interessado em ouvir um pouco sobre as dificuldades de pensar e trabalhar com formação em direitos humanos, que a gente sabe que é um campo super importante, que a ideia de educação em direitos humanos permeia esse conversar, né? Mas a gente queria ouvir na sua experiência um pouco mais sobre isso. O Programa Educação para a Cidadania é um dos poucos programas do GAJOP que estão lá até então. Desde que começou, né? Ele é executado sem interrupção. E a gente vai ampliando, encontrando novas estratégias, dialogando com outros atores, mas sempre focado, né, no público que historicamente a gente conversa. É difícil trabalhar no campo da formação, né? Como a gente já vem constatando. Por outro lado, também não é tão difícil assim, porque a gente tá falando da realidade das pessoas, do direito das pessoas, né? De como elas acessam as coisas, como a gente desmistifica o que isso não é favor, né? Que isso, enfim, que é uma realidade muito forte
a gente se depara, eu acho que talvez seja uma das, o discurso punitivista não é tanto, mas o entendimento que o Estado quer colocar que tá fazendo um favor, que tá fazendo caridade, isso aí atrapalha um bocado, porque, né, assim, tira as pessoas da postura do enfrentamento mesmo. Então, eu acho que esse é um obstáculo. Como é que a gente também dialoga com o Estado para dizer, olha, vocês precisam comunicar melhor e vocês precisam estar presentes de uma maneira mais no campo de explicar o que é que tem sido feito, como é que a política pública tem sido organizada, ofertada, de que maneira, porque tem muito isso, né, do favor. E a gente também não queria executar um projeto que a gente fazia formação com jovens, com adolescentes dos coletivos de juventude, cultura, arte, etc., de uma maneira muito plural, também nessa lógica, olha, a gente tá fazendo um projeto aqui para ajudar vocês, né, para vocês entenderem como funcionam as coisas, porque a gente é muito legal, porque a gente quer ser mais legal ainda, e a gente precisa estar aqui conversando com vocês, porque se a gente não tivesse aqui dialogando, vocês não iam saber que vocês têm esse direito, né, então sempre foi muito evitando essa postura e fazendo esse crescimento em rede dentro da periferia também. O Programa Educação para a Cidadania, ele está focado agora, atualmente, na discussão mais com os adolescentes dentro do socioeducativo e também os adolescentes egressos e os adolescentes que não acessaram o socioeducativo. Teve uma das etapas do programa, o que é que a gente fazia? Meio que educação entre pares, sabe? Não adianta nada, a gente vai entrar na unidade socioeducativa para ficar falando lá quais são os direitos que eles têm, não sei o que, não. A gente vai conversar com os jovens defensores, que era assim que a gente chamava, que não tinham acessado o socioeducativo, que tinham seus coletivos de arte, grafite, comunicação e etc, para eles entrarem conosco nas unidades. E esses jovens é que iam dialogar sobre o projeto de vida com os jovens que estavam lá dentro, sabe? Para pensar o seu crescimento individual e pensar a sua estratégia de sobrevivência quando eles saíssem do sistema socioeducativo a partir de um outro jeito. Não ficar, sabe, pelo cuidado do CRAS, do CRES, da liberdade assistida, do profissional lá da assistência, que tem que ter tudo, mas eles precisam estar juntos enquanto jovens, assim, descobrindo outra realidade, uma coisa bem bacana. Eu gosto muito de trazer pro campo prático, assim, eu acho que é mais fácil de entender. A gente também gosta. A gente conseguiu, nesse trabalho dentro do socioeducativo, a princípio em poucas unidades, levar esses adolescentes do meio fechado mesmo, da medida de internação, para outros espaços de discussão de política pública e etc. Então eles já foram para Brasília discutir sobre política para crianças e adolescentes. A gente conseguiu que um adolescente fosse junto com um agente para a agenda pelos encarceramentos, do encontro da agenda lá em Olinda. Então foi um adolescente do sexo masculino, um adolescente com os seus respectivos agentes socioeducativos, né, para acessar esse espaço. Sabe, a agenda pelos encarceramentos, ouvindo também a realidade de quem tá agora no meio fechado, não é quem é egresso, que já passou, que também é muitíssimo importante. Mas como é que a gente consegue driblar o sistema para que esse lugar de fala também apareça nesses espaços? A gente conseguiu fazer toda uma engenharia, uma articulação para que um adolescente fosse pro Fórum Social Mundial, junto com o agente socioeducativo, e de avião, ficou em hotel, recebeu diário, como todo mundo. E para fazer a discussão, porque no fórum a gente estava criando espaço para discutir desencarceramento também. E isso a gente vê que tem a discussão política, né, a possibilidade de uma outra formação, mas também tem a possibilidade de uma nova vivência daquele adolescente, desse espaço, né? Uma nova vivência, inclusive, com o próprio agente socioeducativo, que não aquela vivência violenta, né, da pressão e do controle. E a gente tem conseguido perceber muitos avanços. Demais, Edna. E eu acho que com o adolescente talvez seja ainda mais difícil quebrar essa imagem, né, da política pública como favor. Pelo menos eu tenho a impressão, né, até pela cultura toda do menor, né, da tutela, como historicamente se construiu, né, o olhar para criança e adolescente. Acho que esse é um público que é especialmente importante, inspirador, ouvir uma história, né, de defesa de direitos que seja baseado num viés super emancipatório, muito político, né, realmente educação popular.
Foi legal que você já trouxe esse tema de criança e adolescente, Edna, porque é uma das coisas que a gente pensou em perguntar pra você. Eu tava até recuperando aqui que um ouvinte nosso conversou com a gente no Twitter, o Diogo Cabral, e ele falou que ele queria ouvir um pouco sobre crianças e adolescentes ameaçados, né, que você falou que é um tema que o Gajop atua. Você pode contar um pouco pra gente do trabalho nessa área? Tá, tem o trabalho no Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, tem também um trabalho que a gente tá começando agora da Família Solidária, que é bem interessante, e também tem um trabalho de acompanhamento e vistoria dentro do sistema socioeducativo, trabalho de formação com os agentes socioeducativos, trabalho de formação com os jovens que estão em medida de internação, com os egressos, enfim. A gente é um centro de defesa, então a gente tem que fazer direitinho esse papel. E a gente também está na coordenação da ANSED, que é a Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, o nosso trabalho junto com esse público dentro do sistema socioeducativo está também seguindo todos esses níveis. A gente, nesse campo, faz muita incidência política, faz muito advocacy, acompanha as ameaças legislativas, né? Se mobiliza, discutiu aí o veto do SUS, assim, insistiu muito para que tivesse o veto no Sistema Único de Segurança Pública, a inclusão do sistema socioeducativo, a gente se mobiliza quando tem alguma movimentação naqueles projetos de lei que visam o aumento do tempo de internação. Então, tem a redução da maioridade penal, tem essa atuação nesse nível, mas também tem a atuação de acompanhar e vistoriar as unidades socioeducativas do Estado. Não teve em 2018 uma unidade que não fosse visitada depois de uma rebelião. Todas as rebeliões que aconteceram, o Gajop estava lá em seguida para fazer essa vistoria, para ter o cuidado com os adolescentes, saber como é que eles estavam. A gente conseguiu mobilizar em 2017 uma missão, ou foi 2016, uma missão nacional do Conselho Nacional de Direitos Humanos, junto com o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, ao sistema socioeducativo em Pernambuco, depois da morte de 6 jovens dentro do sistema socioeducativo em Pernambuco. Pernambuco, em 5 anos, foram 49 adolescentes assassinados dentro do sistema. É o pior lugar para um adolescente estar em medida de internação, né? É Pernambuco. E aí também tem a questão que você estava tratando de, mas como a gente também faz essa discussão da política pública que não é um favor e etc. Como é que o Estado quer dizer que é um favor, mas o Estado sequer consegue manter aquele adolescente vivo, consegue dar garantias de que ele não vai ser assassinado. Tanto, né, fora isso aí, é bastante dentro da unidade de internação também. E o Estado ainda quer fazer, junto com o Judiciário, o Executivo junto com o Judiciário, ainda querem que a família entenda e que a sociedade entenda que quando aquele menino muitas vezes, adolescente está ameaçado, ele dá uma medida de internação, não, para dizer que não, é porque lá ele vai estar protegido, né? Então, e como é que a gente pensa também a nossa participação na execução do programa de proteção à criança e adolescente ameaçado de morte, nessa perspectiva, sabe? Na perspectiva também da reinserção social, mas entender aquele adolescente como sujeito de direitos e aquele adolescente que ele precisa, mesmo na proteção, ter o seu direito à convivência familiar e comunitária garantido, né? Que são adolescentes que têm um público muito próximo do sistema socioeducativo, né? Envolvido com algum ato infracional, enfim. Mas que tem que se fazer um esforço para que aquele adolescente ele não sinta a realidade nem do sistema socioeducativo meio fechado, nem do sistema mais para frente do sistema penal mesmo, adulto, e nem a morte. Então, o esforço que a gente tem feito dentro do Gajop é encontrar essas saídas, é que o adolescente, ele é fazer funcionar o ECA, né? Simplesmente. O ECA e o SINASE. Se a gente conseguisse que essas duas coisas fossem respeitadas, nosso trabalho estava bem mais tranquilo. E aí, é fazer isso da melhor maneira possível. Fazer isso fora das comunidades terapêuticas, é fazer isso fora dos abrigos, né? Fora da institucionalização. Por isso também essa possibilidade do projeto Família Solidária, de capacitar famílias. Isso a gente já fez em Pernambuco e é possível. Quem é que vai querer um adolescente ameaçado de morte na sua casa e ver na sua família? Tem gente que sim, né? Tem famílias que fazem esse acolhimento, que dão uma vivência familiar, que às vezes muitos desses adolescentes não tiveram, né? Sempre passando de abrigo em abrigo, e eles conseguem encontrar alternativas para sua reinserção social que vão para além da realidade apresentada, que geralmente é o tráfico, é o crime, etc. Então, a gente precisa olhar para esse adolescente de maneira mais integral, né? Fazer cumprir as leis que estão colocadas lá e sempre ser muito criativo e ousado e firme para que essa proteção integral aconteça da melhor maneira possível. Edna, nós tínhamos algumas outras perguntas relacionadas, né, a
sistema socioeducativo, a proteção de direitos da criança e do adolescente, mas eu acho que você já respondeu basicamente o que a gente tinha pra perguntar, e eu fico muito emocionada de te ouvir falar, porque eu acho que nessa lógica de pensar também como o poder público olha pro direito das pessoas como favor, muitas vezes as próprias organizações de direitos humanos também adotam essa lógica. Eu trabalhei muito com a advocacia pro bono, e como muitas vezes a advocacia pro bono também é vista como esse favor, né? E isso desnatura totalmente a lógica de pensar a proteção de direitos, assim. Então eu acho que é muito importante isso, como de alguma forma para as organizações se olharem também na construção desse discurso. E como ser criativo tem a ver com isso também, né? Ser criativo tem a ver com mobilizar, porque às vezes a gente fica, como vamos comunicar? Vamos usar 1000 estratégias, é vídeo, é notícia de jornal, é meme, 1000 possibilidades, mas no fim a conversa, o olhar pro outro, o mobilizar a comunidade é o que realmente tem capacidade de transformar o que a gente vive hoje. Dina, tem algumas perguntas que a gente separa especialmente pra fazer pra todo mundo que vem aqui no programa, porque a gente acha que, assim, a gente vai criando um diálogo entre as várias pessoas que passaram por aqui. A gente sabe que esse trabalho de quem tá na ponta buscando transformação social e, como você disse, segurando a mão junto de verdade, próximo, sem largar, olhando no olho, fazendo esse trabalho que demora pra surtir resultados, inclusive, é algo que pode ser desgastante, pode exigir muito das pessoas que fazem isso, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz pra você é o que te estimula a continuar nessa luta com essa esperança, essa convicção que você mostrou aqui pra gente hoje? Olha, é tudo que a gente recebe em troca nesse diálogo, né? É toda conquista que a gente, por menor que seja, sabe? Liberar um adolescente do meio fechado depois de muita incidência, de conversar com o juiz, né? A gente tem uma equipe maravilhosa de pessoas muito comprometidas. Então, aquela coisa de que o universo conspira a favor de quem, né? Então a gente consegue trazer pra junto muita gente boa. Então, esse compromisso, ele alimenta também, sabe? Quando você não faz um trabalho sozinho, como quando a sua organização toda pensa do mesmo jeito, quando a gente faz sem estar muito preocupado com repercussão negativa, a gente já fez, não, mas olha, vai pegar mal pro Gajop. Dane-se, vai continuar pegando mal. Porque, por exemplo, fazer a incidência para tirar um menino de dentro do socioeducativo que tinha perdido um baço. Depois de muita tortura, ele conseguiu fugir. Aí a mãe entrou em contato dizendo, olha, o que é que eu faço? Ele tá muito doente e tal. A cirurgia dele tá com problema, porque depois da cirurgia, ele já apanhou de novo e ele não quer voltar para lá, eu não quero que ele volte e tal. E consegui fazer uma incidência junto ao judiciário, pro judiciário dizer, olha, ele não vai voltar para lá, ele vai ficar. Mas e o ato infracional dele? Olha, eu não vou olhar pro ato infracional, não, vou olhar pra proteção integral do adolescente. Não, mas a sociedade que colocou ele lá, a sociedade que... Então, a gente não pode ficar se preocupando também com essas repercussões. Quem é defensor de direitos humanos está muito acostumado a ter repercussão negativa, e quando você não deixa isso interferir na sua prática, isso ajuda um bocado. É desgastante? Né? Mas a gente tem privilégios, né? Assim, a gente tem que colocar esses privilégios na roda, né? Na luta, porque muita gente que a gente conversa, que a gente é demandado, eles não têm o privilégio que a gente teve de acessar as esferas de controle social, né? De fazer uma defesa técnica ou fazer uma defesa da situação lá perante o juiz, né? Por vários fatores, leia-se o racismo que estrutura tudo isso, né? Junto com os outros elementos estruturantes da desigualdade de gênero, de classe. Então, se a gente tem privilégios, esses privilégios eles precisam estar a serviço de uma transformação social para que outras pessoas também tenham direitos e que não tenham mais privilégios, né? Que a gente saia dessa lógica. Mas isso também demanda muito, sabe, autocuidado. Trabalhar nesse campo é muito difícil. É um campo que precisa de muito acolhimento, de muito afeto para quem faz, porque é uma luta dura. A gente comemora cada coisinha que a gente consegue, sabe? Liberar um jovem usuário de droga, negro, lá já na delegacia.
A gente comemora como parece que a gente, né, aboliu as prisões, mas não aconteceu. A gente só evitou que uma pessoa acessasse. Então a gente comemora muito isso. Isso é um combustível, né? Cada coisa que a gente conquista, a gente comemora muito as parcerias, gente que chega junto, a gente comemora a felicidade das famílias que quando também alcançam isso junto com a gente, tudo isso é combustível. A gente tá tendo que lidar agora como é que a gente se cuida também. Que massa, é combustível, a gente comemora, mas a gente também apanha muito, assim, né? A gente sofre muito, a gente escuta relatos, a gente vai pra enterro de adolescente que morreu vítima de confrontos ou com a polícia ou com grupos armados nos territórios. A gente chora com aquela mãe, a gente chora quando vai pra uma unidade socioeducativa e encontra dentes no chão depois de uma rebelião, sabe? Encontra sangue, encontra... Então, isso é muito adoecedor. Então, o desafio tem sido esse também. Como é que a gente cria, dentre todas as nossas parcerias, os espaços que a gente convive e tal, uma rede também de acolhimento, de proteção pra gente, que a gente também pode pensar nisso, a gente deve pensar nisso. Senão é muito, muito pesado, a gente não aguenta. E pra gente precisar segurar forte, né, na mão de todo mundo, a gente tem que estar vivo, né, a gente tem que estar minimamente bem, com saúde, e a gente precisa preservar muito a nossa saúde mental, porque a gente vive numa sociedade enlouquecedora, uma sociedade doente, uma sociedade covarde, cruel. Então a gente precisa se proteger também, e a gente precisa ser duro quando precisa, intransigente na luta dos direitos, fazer o carnaval que tiver que ser feito, né, quando acontece uma situação de violação, mas a gente precisa também ser acolhido, a gente precisa criar espaços para acolher os nossos companheiros e companheiras, e a gente precisa acolher também, porque acolher é um jeito de preservar a nossa saúde mental também, né? Edna, você falou muito do que é uma das perguntas que a gente tem feito em todos os programas para defensoras e defensores de direitos humanos que vêm aqui conversar com a gente, porque a gente tem essa preocupação de que trabalhar com direitos humanos pode adoecer muitas vezes. E você tem alguma estratégia pensando em tudo isso para se cuidar? E dentro da organização, né, do GAJOP, você disse, nós somos poucos e as violações são muitas, né? E os desafios são muitos. Tem alguma estratégia de vocês dentro da organização ou pessoal sua que você queira compartilhar com a gente? Olha, a gente tem nossas estratégias, mas todas elas ainda muito insuficientes diante do volume de violações e o volume de adoecimento que a conjuntura está trazendo. Então, a gente vai continuar procurando. Não tem uma certa que a gente, deu conta, tá tudo tranquilo. Especialmente as equipes que trabalham com proteção, né? Tem a supervisão psicológica, que é muito importante, a gente acha mesmo que é uma coisa muito acertada. A gente tem uma coisa no GAJOP, como a gente, que eu já falei aqui, é uma equipe maravilhosa, uma equipe que se conhece no olhar, que a gente vai para os espaços de controle social, quando houve alguma coisa assim, de, né, da gestão, alguma coisa, a gente se olha e já sabe o que é que o outro vai falar, é uma coisa bem... E a gente, quando se olha, a gente sabe também quando um dos nossos está mais baqueado, né, com alguma situação, e a gente não tem vergonha de parar tudo e coletivamente, sabe? Por exemplo, eleição do segundo turno. O dia útil antes da eleição do segundo turno. A última semana do segundo turno foi uma semana enlouquecedora, adoecedora, uma semana louca. E a gente tinha um volume de trabalho grande, mas o que estava acontecendo é que a gente não conseguia trabalhar. Não dava, era impossível. A gente conseguia, né, resolver alguma coisa mais urgente, mas trabalhar mesmo não estava dando. O que é que a gente fez? Vamos parar e vamos conversar e vamos fazer outra coisa, vamos se cuidar do jeito que a gente sabe, do jeito que dá pra ver o que acontece. Então, a gente tem muito esse cuidado, a gente não força até a nossa equipe, a gente se força quando tá numa situação limite que a gente precisa dar conta, mas a gente tem que saber também os limites de até onde a gente consegue e como é que a gente se cuida. Então, se é pra parar todo mundo, a gente vai parar todo mundo e não vai ter expediente, a gente vai ficar só se cuidando. Nossa, o programa foi incrível. Muito obrigada mesmo, Edna. Agora a gente vai passar para quem já acompanha e já ouviu os outros episódios pro nosso momento Faça a Sua Transmissão. É isso aí, Edna. A gente, como é um projeto voltado a compartilhar ideias, reflexões, inspirações no campo dos direitos humanos, a gente convida quem vem aqui a deixar a sua dica de um artigo, um livro, um filme, uma música, enfim, o que for. Então agora é o seu momento, Edna. Faça a sua transmissão. Então, eu tô lendo agora o livro do Carl Hart, Um Preço Muito Alto. Né, a jornada de um neurocientista que desafia a nossa visão sobre as drogas. E, nossa,
Não pode dar spoiler também, né? Pode, um pouquinho. Mas é uma coisa muito renovadora, assim, muito inovadora e renovadora. É um outro jeito de pensar a política de drogas, é um jeito de pensar a centralidade do racismo, né, nessa discussão de drogas. Convida quem tá lendo a pensar de outro jeito, a dizer, olha, será que é a droga mesmo, o do senso comum? Ou será mesmo o racismo? E aí ele coloca o livro, ele narra fatos da vida dele, né, que é um neurocientista negro, né, cresceu em bairros operários, né, norte-americanos, e aí ele faz toda essa discussão, que ele coloca, você pode dizer, não, é um caso que eu tô colocando, não, é uma história de vida associada a um puta trabalho científico, né, de dados, etc., que ressignifica. Então, eu acho que é uma boa dica, leiam, muito bom. Já entrar na minha lista, eu acho que a gente mais gosta de reflexão assim, que é bem inovadora. Obrigada de novo, Edna, pela participação, foi maravilhoso e a gente tinha muito tempo esse desejo de conseguir sair do Sul, mas é meio difícil sempre por recursos, então foi muito bom que você tenha aproveitado um pedacinho na sua agenda e conseguido vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. E obrigada pela potência das discussões, assim, pelo aprofundamento, por toda a reflexão sobre o aspecto humano mesmo dessa trajetória, tanto o seu quanto das pessoas com quem você trabalha, né? Enfim, foi lindo, de verdade. Foi muito lindo mesmo, obrigada. Obrigada a vocês. E bom, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, fica o convite pra vocês comentarem, interagirem com a gente, com a Edna, também pelas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a gente também, como a gente disse no começo, tem um correio, uma newsletter que a gente envia todo mês, no final do mês, e pra quem quiser receber, é só acessar o nosso site, www.transmissãodh.com.br. Gente, muito obrigada por tudo, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.